Fala galera, antes de começar o vídeo, quero convidar a todos vocês para conhecer o nosso site de cursos. Agora nossos cursos são certificados pela ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, dando ainda mais credibilidade ao nosso conteúdo. Não perca tempo, acesse agora www.canaldaengenharia.com.br. Faça também o nosso curso de estruturas, o melhor curso do tipo disponível na internet. Entra lá, vocês não vão se arrepender. Valeu pessoal, e aproveitem o vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos entender aí um pouquinho sobre conceito de proteção. Vai ser um vídeo rápido, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque é um tema que muitas vezes a gente não aborda tanto na universidade, apesar de ser uma aplicação muito prática dentro do concreto. Muitas vezes a gente tem um vão muito grande para fazer, um cliente lá exigiu um vão grande no projeto dele, e aí muitos engenheiros acabam pulando fora, não faço esse vão muito grande, sem pensar na questão do concreto protendido, que a gente consegue vencer vãos grandes ou cargas muito elevadas com a aplicação desse método executivo dentro do concreto armado. Então, na universidade a gente vê bem pouco de concreto protendido, muito menos o concreto armado. Então, esses conceitos muitas vezes acabam ficando vagos aí na cabeça de todos. Então, a gente sai da universidade sem saber muita coisa. E nesse vídeo aqui eu quero explanar algumas coisas em relação a concreto protendido. E se você gostar desse conteúdo, desse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários se você quer mais conteúdo sobre concreto protendido. Posso até trazer aqui uma pequena série de vídeos dimensionando concreto protendido, logicamente de uma maneira bem didática, para aprender realmente os conceitos. Aí eu trago para vocês. E se você gostar desse vídeo também, deixe o seu like aí, comente, compartilhe, que isso ajuda bastante o canal. Eu estou preparando um curso sobre concreto protendido, vai sair bem mais para frente, eu estou com alguns projetos aí em andamento, mas eu já tenho bastante material de concreto protendido para trazer para vocês e posso trazer uma parte desse material aqui no canal, tá certo? Então vamos lá entender esses conceitos de concreto protendido. Então imaginem o seguinte, o concreto protendido ele é uma evolução do concreto armado. O concreto armado ele veio aí para atender às necessidades de se ter uma estrutura esbelta de concreto, que não precisasse tanto ali de uma estrutura tão grande. Então o concreto armado entrou, conseguiu reduzir bastante a seção, porém em certos casos, dependendo da carga, do vão, do momento gerado aí por essas estruturas cada vez maiores, com vãos cada vez maiores, o concreto armado muitas vezes não é a única solução empregada, porque ele é também um pouco limitado. Não que o concreto protendido não tenha limitações, mas o concreto armado ele tem ali as suas limitações em relação à carga, em relação ao vão que a gente consegue atender. Até porque a durabilidade também do concreto protendido é um pouco maior, porque o concreto armado ele tem que fissurar para que a armadura possa trabalhar. Então aí que vem o termo de armadura ativa e armadura passiva. No concreto armado nós temos uma armadura passiva, que é uma armadura que só vai trabalhar quando ela for solicitada. No concreto protendido, não. O concreto protendido, como a armadura é tracionada, ele vai estar trabalhando ali independente da solicitação. Isso, dependendo do caso, eu vou explicar para vocês que muitas vezes a carga de proteção pode ser o maior inimigo do projetista, mas imaginem a seguinte situação. Nós temos um carregamento numa viga armada, armadura passiva, e essa armadura, para ela começar a trabalhar, vou aplicar o carregamento, ela vai fissurar nas fibras inferiores
para aí então a armadura começar a trabalhar. Então ela vai ter uma fissuração, ela vai ter uma deformação para a armadura poder trabalhar. No concreto protendido é diferente. Como nós aplicamos uma carga na seção de concreto, essa seção de concreto ela vai estar totalmente comprimida. Então ela já está trabalhando, independente do carregamento. Quando eu aplico o carregamento, como a seção está totalmente comprimida e a armadura, que é o aço protendido, já está trabalhando, eu não preciso que essa seção se deforme para que as minhas armaduras, né, a armadura que foi aplicada nessa viga, comece a trabalhar. Ela já está trabalhando, porque ela já foi protendida. Existem duas formas de protender. Existem a maneira de pré-proteção, né? Ou seja, eu estiquei os cabos, né, que são cabos de alta resistência, eu estico os cabos e depois concreto o elemento, ou o sistema de pós-tensionamento, que é, no caso, eu vou concretar o nosso elemento estrutural e dentro desse elemento tem uma bainha, né? A bainha é uma espécie de um conduíte, né? Um conduíte metálico que vai conter ali os cabos que depois vão ser tensionados. Então, essa tensão gera o que a gente chama de modificação do diagrama de tensões da nossa seção. Então, imagine o seguinte, eu estou aqui dentro do CAD, eu vou desenhar aqui uma seção de concreto. Então, eu tenho aqui uma seção, vou fazer aqui uma seção de 50 centímetros de altura, só para ilustrar. Então, eu estou desenhando aqui a viga na longitudinal, vou até fazer uma linha de interrupção aqui. Tá certo? Então, eu tenho mais ou menos isso daqui. Só para ilustrar para vocês. Tem mais ou menos isso daqui. Eu tenho aqui, no caso do concreto armado, eu tenho uma armadura aqui embaixo, né? Uma armadura aqui. Desconto ali o cobrimento e tal. E tenho uma armadura aqui embaixo. Como que é o diagrama de tensões dessa viga? Considerando aí, não é o caso, a gente não costuma trabalhar, né? Mas considerando que nós temos a linha neutra, né, ou seja, a divisão da seção comprimida da seção tracionada como o meio da minha seção, né, considerando essa hipótese, que não é o que a gente costuma trabalhar, nós temos um diagrama de tensões assim. Ó. Então, eu tenho uma parte superior trabalhando a compressão e a parte inferior trabalhando a tração. Mais ou menos isso daqui, tá certo? Então, isso seria o concreto trabalhando com uma armadura passiva, né? A armadura, o concreto armado convencional que a gente tem. Então, eu tenho aqui uma tensão de compressão, que eu vou categorizar aqui como negativo, e uma tensão de tração, que eu vou colocar um sinal de positivo aqui. Tá certo? A partir do momento que eu faço a protensão, o que é a protensão? Eu vou aplicar uma força aqui. Então, essa armadura aqui, logicamente que quanto mais baixo eu aplicar a carga de protensão, mais excentricidade eu vou ter na força em relação ao meu núcleo central de inércia. Então, imaginem que eu tenho aqui um núcleo central de inércia, que é mais ou menos isso daqui. Ó. Eu tenho um losango aqui dentro da minha seção. Esse losango é por volta de 1/6 da minha seção. Então, eu tenho 50 centímetros, 50 dividido por 6 dá 8,333. Então, 8,333. O meu núcleo central de inércia vai ser mais ou menos isso daqui. Tá certo? Deixa eu espelhar isso aqui. Então, esse é o meu núcleo central de inércia. Todas as forças normais que estiverem dentro desse núcleo central de inércia só vai me gerar tensões de compressão ou tensões de tração, dependendo da força que eu for aplicar. Então, se, por exemplo, eu for aplicar aqui uma força de protensão, né, no centro aqui desse núcleo central, o que vai acontecer? Eu vou ter um diagrama de tensões que vai ser um diagrama linear, né? Ele vai ter esse formato aqui. Tá certo? Porque eu estou aplicando uma tensão total de compressão aqui nesse caso. Tá certo? Mas digamos que eu vá aplicar uma tensão
suficiente para que eu tenha toda a seção de concreto trabalhando a compressão. Então, eu vou aplicar essa força, né, na minha seção de concreto. Então, eu vou copiar isso aqui para baixo. Se eu aplicar essa força aqui, agora, no limite do meu núcleo central de tensões, então essa força está aplicando aqui. Essa linha está pouco inclinada, né? Vou inclinar ela mais um pouco, para ficar parecido com uma seta mesmo. Então, agora eu estou aplicando essa força aqui, ó, no limite. O que vai acontecer com o meu diagrama de tensões? Quando eu tenho uma região comprimida e uma região tracionada, eu tenho esse diagrama, certo? Porém, quando eu tenho aqui uma área que vai ser totalmente comprimida, né, eu vou ter um diagrama de tensão desta forma aqui, ó, com esta cara aqui. Ó. Imagine que a gente vai ter um diagrama com essa cara aqui. Então, ele vai estar totalmente comprimido. Tá certo? Porque eu tenho a minha força aqui em relação ao meu centro de gravidade, né, o centro de inércia da minha seção, eu tenho uma excentricidade. Essa excentricidade vai gerar um momento. Esse momento vai causar aqui uma certa deformação, digamos assim, no diagrama de tensões. Então, a minha seção passa de ser uma seção que tem uma área comprimida, uma área pequena, uma área comprimida, e uma área tracionada, que é resistida pela armadura, para toda uma área comprimida. Então, o concreto passa a trabalhar muito mais, né? A gente aproveita muito melhor as características do concreto. Então, eu estou comprimindo embaixo, e quando eu aplico os esforços, né, o carregamento nessa viga, eu tenho ali uma compressão na face superior e já a armadura trabalhando com uma compressão na face inferior. Então, a seção toda de concreto passa a ser comprimida. Então, para vocês terem uma noção de como esse núcleo de inércia funciona, conforme eu for alterando aqui a excentricidade da força de proteção em relação a esse núcleo de inércia, o que eu vou ter? Eu vou ter alguns diagramas diferenciados aqui. Então, imaginem que esses são os dois extremos, né? Começando aqui pelo centro do meu núcleo de inércia, e eu posso ter outros formatos aqui também. Então, posso ter mais dois tipos aqui. Por exemplo, que é o nosso núcleo de inércia mais ou menos a 1/4 aqui da profundidade. Né? O que vai acontecer com esse núcleo de inércia? Ele vai gerar uma compressão maior aqui na parte de baixo, porém, ele vai estar totalmente comprimido ainda. Só a diferença é que ele tem uma compressão maior aqui na parte de baixo. A outra maneira, né, de se trabalhar com a proteção é com a carga de proteção fora do meu núcleo de inércia. O que isso vai gerar no diagrama de tensões? Eu vou ter aqui uma tensão de compressão aqui embaixo, e lá em cima, por conta da proteção, eu vou ter uma tração. Então, vai inverter, né? Vai inverter o que eu tenho comumente aqui na seção de concreto de armadura passiva. Eu tenho aqui uma tração em cima, um sinal positivo, e uma compressão na parte de baixo, porque eu apliquei uma força muito maior fora do meu núcleo. Uma força muito maior, não, eu apliquei uma força, pode ser a mesma, né? Aqui, por exemplo, a intensidade da força pode ser exatamente a mesma. Mas a excentricidade em relação ao meu núcleo de inércia, ela mudou. Então, esse momento gerado vai mudar também, eu aumento o momento. Quanto mais longe do meu centro de inércia da seção, maior o momento aplicado. Então, a sequência lógica seria isso daqui, ó. Né? A sequência normal que a gente costuma ver é isso daqui. Então, começando lá no meio do meu núcleo de inércia, vai dar esse diagrama. Começando ali um pouquinho mais para baixo, em relação ao meu eixo de inércia, eu tenho esse formato do diagrama de tensões. Esse formato seria o formato ideal para a gente trabalhar, né? Porque eu tenho a seção toda comprimida.
mas, né, dependendo se eu for aplicar ali um carregamento, isso aqui é só considerando a carga de proteção. Quando eu aplicar um carregamento, aí eu vou ter uma mudança nesse diagrama, né? Então, nós temos essas 3 formas de se trabalhar, né? Logicamente que isso daqui é uma teoria básica para a gente começar a entender a questão de proteção, né? Porque a proteção ela varia muito em relação ao comprimento da seção. Isso aqui a gente está considerando, por exemplo, no momento máximo, ali, no pior caso da seção. Mas conforme a gente vai se aproximando dos apoios, esse momento vai diminuindo, então nós temos que fazer algumas verificações também em toda a extensão da viga e não só no momento máximo. Porque muitas vezes eu aplico uma carga de proteção que para o momento máximo está legal, mas para os momentos menores, né, é uma carga de proteção tão alta que pode causar exatamente isso daqui, ó. Eu ter uma tração nas fibras superiores do concreto. Tá certo? Então, essa teoria ela pode parecer um pouco confusa, né, explicando assim dessa forma, mas ela é muito simples. Eu vou aplicar uma carga, né, e uma dada profundidade ali em relação ao centro de inércia da minha seção, para que toda a seção de concreto trabalhe a compressão, e não dessa forma aqui que a gente tem na armadura passiva, né, no concreto armado convencional, onde nós temos que ter uma deformação na viga para aí, então, a minha armadura começar a trabalhar. Tá certo? Então, esse é um conceito simples, básico aí para a gente entrar nessa questão do concreto protendido. Lógico, com exemplos numéricos, tudo fica mais fácil para se entender. Então, se vocês quiserem que eu traga esses exemplos, deixem aí nos comentários, tá? Curta o vídeo, se você gostou desse conteúdo, quer que esse conteúdo volte aqui no canal, deixa aí o seu sentimento, né, que você gostou desse vídeo aí. Tá legal? Então, espero que vocês tenham entendido esse conceito. Se você ficou com alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa, por favor, deixe aí nos comentários, que eu leio todos os comentários, apesar de não responder todos, porque não dá tempo. Tá certo, pessoal? Então, agradeço a audiência de vocês até aqui. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!